Então, nós vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir com que Ele esteja conosco nessas horas tão difíceis que o nosso planeta Terra está atravessando, e nós aqui reunidos, nesse estudo do Evangelho, tentando, Senhor Deus, entendermos tantas complicações que atravessamos na palavra do Evangelho, que nos inspira, que nos ensina, que nos dá confiança, que nos dá toda a paciência para enfrentarmos tantas desavenças, tantas coisas terríveis. Mas, Senhor Jesus, nós sabemos que sem a sua força, sem a sua fé, em caminho nenhum chegaremos. Mas abençoe a todos nós, o nosso estudo, que o nosso estudo possa ser elevado para muitas e muitas pessoas, que elas possam estar estudando conosco, mesmo que não seja hoje, que seja outros dias. Assim, aprendendo a mais, um pouquinho mais, dessa doutrina tão maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Pessoal, o que nós temos que estudar hoje, então, é a sequência dos estudos lá do salão, né? Hoje nós vamos ver o capítulo 23, que tem o título Moral Estranha. É a aula 47 da nossa programação. Por que moral estranha, ou estranha moral? É porque, naturalmente, Jesus, daquela época, ele trouxe alguns ensinamentos, assim, os ensinamentos dele, naturalmente, que era tudo ensinamento de amor, né? E ele trouxe algumas passagens interessantes, né, que parecem contrariar os seus ensinamentos. E Kardec, com todo cuidado com isso, ele elaborou um capítulo especial em O Evangelho segundo o Espiritismo para explicar isso, tá? É exatamente esse capítulo que nós vamos estudar hoje, tá bom? Vamos, antes de nós entrarmos propriamente dito no Evangelho, a gente vai fazer algumas recordações aqui do início ali da Bíblia, né? No seu Velho Testamento e Novo Testamento, certo? Nós vamos ver, primeiramente, assim, o Velho Testamento, que é a história do monoteísmo judaico. O monoteísmo é a ideia de um Deus único. E os livros que tratam das leis, das profecias e da sabedoria, tá? O Torá, lá dos judeus, né, que está constituído nesses 5 livros básicos, né, que é a Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Vamos ver, primeiramente, o livro Gênesis. É um relato bem breve para nós recordarmos o que diz esse livro aí. Tá? É o primeiro livro da Bíblia, narra acontecimento desde a criação do mundo, na perspectiva judaica, o chamado relato do Gênesis, passando pelos patriarcas hebreus até a fixação desse povo no Egito. Gênesis, segundo a mitologia judaica, é o início, é o princípio da criação dos céus, da terra, da humanidade e de tudo quanto existe vida, todos os seres, de uma forma geral. Esse livro é o primeiro dos 5 livros atribuídos a Moisés. Nós vamos ter o Êxodo, conta a história da saída do povo de Israel, do Egito, onde foram escravos durante 400 anos. Narra o nascimento, a vida e o ministério de Moisés diante do povo de Israel, bem como o estabelecimento da lei. Mostra o início de um relacionamento entre o recém-saído do Egito e Deus através de uma aliança proposta pelo próprio Deus, que era a organização do judaísmo. Nós não vamos explicar isso só para título de leitura, para recordar só. E depois nós temos o Levítico, basicamente é um livro teocrático, isto é, tem caráter legislativo. Apresenta em seu texto o ritual do sacrifício, as normas que diferenciam o puro do impuro. A lei da santidade, o calendário religioso, entre outras normas, e legislações que regulariam
à religião. Democracia é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às normas de algumas religiões, tá? É o que acontecia naquela oportunidade. Depois nós temos o Números, de livro de interesse histórico, pois fornece detalhes acerca da rota dos israelitas no deserto e de seus principais acampamentos. Finalmente, Deuteronômio contém os discursos de Moisés ao povo no deserto, durante o seu êxodo do Egito à terra prometida por Deus. Tá? Esse foi o Velho Testamento, né, dos 5 livros principais. Né? O que nós vamos tratar hoje trata-se do Novo Testamento, que está contido na Bíblia Sagrada. São os 4 evangelhos, que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João. É sobre o Novo Testamento que nós vamos considerar aqui aqui os ensinamentos de Jesus, que parece contrariar aquilo que ele ensinou. Ao ler as páginas do Novo Testamento, vamos encontrar algumas máximas que parecem contrariar os ensinamentos de Jesus. Parecem. Mas se repelir o seu sentido literal, ou seja, deixar de interpretá-las ao pé da letra, a sublimidade da doutrina de Jesus nada se fará com isso. Quer dizer, o problema, então, é a interpretação, né, dos textos, trazendo isso ao pé da letra. É preciso entender as ideias das mensagens. A palavra do Evangelho, escritas depois da morte de Jesus, nenhum Evangelho foi escrito durante a sua vida. Algumas palavras, o fundo do pensamento de Jesus não foi bem traduzido, ou o sentido primitivo dessas palavras sofreram alterações através das traduções da Bíblia. Vamos explicar logo a seguir, né? Nas traduções, qualquer alteração no texto das mensagens ficariam prejudicado o seu entendimento. Os ensinamentos de Jesus estavam voltados para a moralidade cristã, reforma do ser, ensinamentos voltados para o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eram os ensinamentos dele, né? De maneira alguma, Jesus teria contrariado os seus ensinamentos, que eram puramente de amor. Algumas palavras das máximas jamais poderiam ser tomadas ao pé da letra. Vejamos essa mensagem aqui, que nós trouxemos aqui, só para nós fazermos essas considerações aqui, que às vezes uma vírgula, um determinado processo qualquer no texto pode alterar a ideia central, né? Nós lembramos exatamente daqueles 2 malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Jesus no meio e ambos ficaram do lado. Um deles, ele disse a Jesus: Mestre, por que você não salva a ti e a nós também? E o outro, que foi considerado o bom ladrão, entre aspas, repreendeu aquele primeiro, dizendo: olha, esse homem nada fez de errado, nada tem que pagar, mas nós sim devemos pagar pelos nossos erros, né? Porque fizemos muitas coisas erradas, mas esse nada tem que pagar. Foi onde que o bom ladrão, entre aspas, disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu deixei aqui sem botar vírgula alguma, porque eu respeitei o texto ali do Evangelho, né, original. Mas aqui eu acho que vocês haverão de convir comigo, que aqui também caberia uma vírgula, né? Em verdade te digo, né? É o texto, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Esse é o entendimento
da igreja, o entendimento de muitas pessoas que lêem esse texto daqui. Mas se nós... Oi? Interrupçãozinha. Há até uma controvérsia. Há muita gente que acha que a vírgula está depois do hoje. Em verdade, depois do hoje. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso. Então, eu estou chamando, inclusive, eu botei aqui esse texto embaixo aqui, para chamar atenção para isso, viu, Mário? Foi bem colocado por você. Para isso mesmo. Então, se nós pegarmos esse texto e colocarmos uma vírgula, ou mudarmos uma vírgula, devia estar ali, né? Mas colocarmos uma vírgula, em verdade te digo hoje, né? Vírgula, né? Estarás comigo no paraíso. Bom, isso é mais coerente, sem sombra de dúvida. Porque todos nós que viemos para a Terra sabemos que nós viemos para atender os princípios do progresso, né? E jamais poderíamos atender o progresso necessário, a nossa perfeição, que Deus quer isso de nós, numa existência só. Então, aquele homem, inclusive, não estava preparado para isso, afinal de contas, era um ladrão. Como é que ele poderia estar no paraíso com Jesus naquele dia? Em verdade te digo hoje, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás. É claro que aí se muda o texto. Estarás um dia, depois de passar por todo o processo do progresso necessário. Não é isso que a gente entende, Mário? Pode falar, Mário. Só abrir o microfone. É assim, e há também algumas traduções em que esse hoje não existe. Ele começa a surgir em algumas traduções mais recentes. Nas mais antigas, a gente não tem esse hoje. Em verdade, te digo, estarás comigo no paraíso. Não tem nem vírgula nenhuma. Mas não diz quando, né? Sim. Exatamente. Vamos lá. Vamos trazer aqui alguns exemplos de algumas máximas, né? A frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o teu pai e a sua mãe, não pode ser o meu discípulo. Está em Lucas. Né? Jesus teria dito isto? Se ele tivesse dito, estaria contrariando o mandamento honrar pai e mãe. Então, veja, não é isso? Como é que você pode odiar o pai e mãe? Né? Coisa que eles... no mandamento é honrar pai e mãe, né? Amar ao próximo, de uma maneira geral, né? Se disse, precisa entender o significado da palavra odiar daquela época, em relação ao significado de hoje. A língua hebraica não era rica, e muitas pessoas falavam tinham diversos significados. Por exemplo, a palavra camelo e cabo tinham o mesmo significado. Os cabos eram feitos de pelo de camelo, era um fio grosso. Por isso a confusão. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que o rico entrar no reino de Deus. Então, vejam realmente esse texto, né, que realmente não era passar o camelo, o animal, né, passar no buraco da agulha, mas sim o fio grosso, né, que era feito de pelos de camelo da oportunidade, né? Devia ter aqui um bom entendimento sobre isso, né? A palavra odiar na passagem de Lucas tinha o significado de amar menos. Não amar igual a outro. Assim como na passagem de João, o evangelista João, aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Então, veja, realmente parece contrariar, né, os ensinamentos de amor e tudo, né? O camarada deixar de amar a vida daquele que ama a sua vida, né? A perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará. Claro que nós viemos para a felicidade, viemos para amar de uma forma geral. Como é que poderia ser assim, né? É que aqui também tem uma explicação lógica, né? Pode falar. Amar menos as coisas materiais. Eu queria dizer o seguinte, ó, amar menos as coisas materiais e valorizar a espiritual. É uma referência ao apego excessivo à matéria, muito prejudicial, não só na vida presente, mas também na vida espiritual, pois se poderia ficar preso a ela. E a gente sabe quantos e quantos casos, né, indivíduos, né, que vêm dizer isso para nós, espíritos, né, que vêm dizer isso para nós hoje,
esse apego que ele teve na vida material, que trouxe um grande prejuízo para ele na vida espiritual. Nessa outra passagem, aqui deu para alguma coisa que ficou a considerar aqui, não? Algum entendimento? Não, é isso mesmo, senhor. Essa passagem causa muito problema em relação ao que significa odiar no hebraico, principalmente no aramaico, quando houve uma transliteração bastante equivocada na época. E essa da corda do cabelo, as duas palavras são gamai e gamia. Gamai é a corda grossa e gamia é camelo. Então, a tradução, naturalmente, com o tempo, acabou causando esse equívoco aí. Tá certo. Vamos lá, eu trouxe essa passagem aqui, está em Marcos, né? Quando ele fala Jesus estava reunido, naturalmente, ajudando as pessoas, né? Proporcionando até cura, naquela coisa, trazendo ensinamento, e já havia rumores acerca da prisão de Jesus. E aí os discípulos foram lá em busca dele, os irmãos de Jesus foram em busca dele e a mãe, para realmente alertá-lo sobre isso. E quando um emissário realmente levou ao conhecimento de Jesus, que os irmãos dele, a mãe dele estavam presentes, ele aproveitou para dizer assim, ó, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse sim é minha mãe aqui, esse outro é meus irmãos. Então, ele estava dizendo isso porque ele estava considerando que o amor, propriamente dito, não está restrito só à condição familiar. Ele mostrava aqui a universalidade do amor, né? Que nós devíamos amar a todos. Não é só os membros da família que estariam sob a nossa responsabilidade de amá-los, mas sim, de uma maneira geral, amar a todos. Então, a mensagem era essa. Aquele que faz a vontade do meu Pai é aquele que pratica a lei de Deus, né? Que é amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. E nessa outra passagem aqui também, João, no 19, 26, os momentos finais de Jesus, que ele disse assim, mulher, olhando para Maria, né, que está muito chorosa, ele disse, mulher, eis aí o teu filho, que era João, né? Filho, eis aí a tua mãe. Então, aqui também, ele mostrava realmente a necessidade de entender que o amor não está restrito só à condição da família. Eu deixo a condição da terra, mas vocês ficam juntos, como filho e mãe, né? Eles não eram, obviamente, membros da mesma família, mas ele mostrava que o amor não tem barreiras, nós podemos considerar isso daí como irmãos, mãe e irmãos. Ok? Senhor Nerson? Vamos lá? Opa! O senhor me ouve agora? Vamos lá, estou ouvindo bem. Ah, bom, porque eu precisei fazer uma troca aqui que não estava dando certo, só para saber. Ah, é? Isso. Tá bom. Alguma consideração, não? Não, tudo bem. Aí, senhor Nelson, tem uma também, é aquela coisa das traduções que a gente acaba estudando um pouquinho, aí também existe algumas versões que colocam isso no plural, né? Então, fica assim, mulher, eis aí teus filhos, eis aí a sua mãe, estabelecendo uma ligação da universalidade da maternidade com os filhos também. Mas não diminui, não de forma nenhuma isso altera ou diminui a beleza da mensagem do Cristo, nos universalizando, nos tornando todos irmãos junto a Deus. Certo. Vejam, Mário, que como é interessante isso aí. Jesus, que já estava sendo perseguido, né? Não tinha medo algum disso e aproveitou aquele momento. Ele sabia que o pessoal está muito preocupado com ele, mas mesmo assim ele tece um comentário espetacular, mostrando o amor, né, no seu sentido verdadeiro, né? Então, muito interessante essa passagem, né? Vamos ver essa outra passagem aqui, ó. Deixar um pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome, sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, os seus filhos, suas terras, terá como herança a vida eterna.
Então, vejam que realmente parece contrariar mesmo, né, essa condição, mas deixar o pai, a mãe, os filhos. Então, foi o que ele mais ensinou, foi que nós amássemos esse pessoal, né, com toda a nossa ternura e tudo. Então, é outra questão que nós precisamos entender, né? E Kardec explica aqui. Isso aqui seria um abandono completo à família, né? Levássemos ao pé da letra isso. Aqui é necessário entender o pensamento de Jesus. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. A vida humana, passageira, transitória, enquanto que a futura é eterna, para sempre, né? Não é isso. Vejam que realmente, então, Jesus estava se referindo realmente aos interesses da vida futura, ele estava mostrando a imortalidade da alma, mostrando a vida nossa passageira e transitória, não na condição somente da vivência na condição da Terra, mas como uma vida de continuidade, né? Por isso que ele falava para a gente considerar a vida espiritual. É claro que ele não queria que ninguém abandonasse pai, mãe e filhos, né? É claro, e tem mais. E fica uma sensação também de que quem não abandona pai, mãe e filho não vai receber vida eterna, né? Fica, poxa vida, agora, eu tenho que escolher agora o que vai ser de mim. Não é nada disso. O que ele está falando claramente aí das reencarnações sucessivas. E o pior, Mário, que a gente vê, por exemplo, algumas pessoas aqui na Terra, eu conheço, inclusive uma família, né, que teve esse problema. O indivíduo se entregar que de corpo e alma numa questão religiosa, deixando até a família de lado. Né? Quer dizer, quase que ele abandonou a família em função da crença dele naquela questão religiosa. E usa de argumento essa passagem aí. O interesse à vida futura está de acordo com a doutrina do Cristo, ao passo que o abandono à família seria a sonegação. Não é? O mandamento não pede para amar o próximo como a si mesmo? Pede, não é? Quantos são levados a servir a pátria? Abandona a família por isso? Né? E quando deixam a família para se casarem, deixam de amá-la? Então, veja que aqui realmente, né? É muito interessante isso daí, né? Você pode perfeitamente dividir essas coisas, né? Amando a sua família e praticando a sua questão religiosa, onde quer que você esteja. Quando Cristo disse, deixar aos mortos, ou cuidar de enterrar os mortos, está em Lucas isso daí, o que ele se referia? Se referia, obviamente, à imortalidade da alma, porque o jovem, né, que queria acompanhá-lo, ele falou, Senhor, eu ainda não posso fazê-lo porque eu preciso enterrar o meu pai, que faleceu hoje. Aí Jesus disse ali, né, os discípulos, depois que o rapaz saiu, claro que não estava faltando com respeito absolutamente àquele jovem, mas ele disse aos discípulos, deixar aos mortos, quer dizer, os mortos é aquele que está com menos entendimento acerca da vida futura, da vida verdadeira. O pai do rapaz não havia morrido, ele havia se transferido exatamente para a vida espiritual, né? Outra passagem de Jesus que parece contrariar os seus ensinamentos. Não vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vejam, é o que nós vemos, né, atualmente, né? A espada aqui, ela estava dita no sentido figurado. Não era senão para movimentar o homem na busca dos valores espirituais, eliminando os velhos inimigos do coração. Ignorância, vaidade, egoísmo, orgulho, movimentar esse tipo de coisa no indivíduo. Era uma espada, movimentação, para ele sair do mal entendimento. Era necessário buscar... Oi, seu Nelson. Foi não.
a espada no sentido de fornecer ao homem, entendo assim, né, me parece, no sentido de fornecer ao homem a ferramenta para ele lutar contra as próprias imperfeições, né? Exatamente. Né? Exatamente. Era necessário buscar as ideias inovadoras, mas essas ideias haveriam de trazer divisões, pois não seriam compreendidas por muitos. Mas é o que se passa, né? Haveria interesse, como diz, para desenvolvê-las, por isso as divisões. O interesse do indivíduo em defender determinadas ideias, ele não aceitava outras ideias, como a gente vê hoje, muitas pessoas agirem assim, né? Ao dizer que os inimigos do homem são os seus próprios domésticos, Jesus referia-se às opiniões contraditórias que se formariam dentro de um lar, que poderiam desviar o caminho espiritual daqueles que querem seguir o bom caminho. Então, mas era isso, né? Nós vemos hoje certas dificuldades entre as famílias no entendimento do Novo Testamento. Quantos entendem o Novo Testamento de uma maneira, levando seus interesses mesmo, né? Desejando que seja daquela forma? Ora, o marido, outras vezes a mulher, ou outras, os próprios filhos, né? Então, aqui tem até uma consideração. Por isso, a preocupação que devemos ter para não passar aos nossos filhos dúvidas nas questões religiosas, para que não se dividam no futuro. Porque é isso, às vezes esse indivíduo está fazendo um apanhado todo dos ensinamentos do Novo Testamento, do ensinamento de Jesus, e trazem aquelas coisas ao pé da letra. Então, traz para o filho uma dúvida. Tem alguns pais até que falam, não, deixa meu filho ter a idade completa, a ideia de maioridade, para que ele possa resolver sobre as questões religiosas. É um erro, porque nós sabemos o que é bom para os nossos filhos agora. Se nós sabemos o que é bom, vamos levar para eles o que é bom para que eles não se dividam no futuro, não é isso? Não, e outra, se ele quiser mudar no futuro também, ele muda à vontade dele. O problema dele agora. Tem que pensar dele. sobre isso, né? É verdade. É isso mesmo. Vou fazer uma comparação. Fazer uma comparação rápida, por gentileza. Tá. Nós vamos deixar de tratar dos dentes dos nossos filhos, esperar que eles atinjam a maioridade para dizer se querem ou não tratar dos dentes, ou irem à escola, por exemplo. Não sei se ele quer, parece que ele não gosta, vou deixar ele crescer. Aí ele decide se ele vai querer ou não. É boa, muito boa. É verdade, porque a gente sabe o que é melhor para eles agora, né? E como todos têm a liberdade de pensar, existem aquelas pessoas que já têm os seus pensamentos religiosos concretizados, né? E se vemos que elas não estão que esses ensinamentos estão de acordo com o entendimento da verdade, mesmo assim é preciso respeitá-las, não é verdade? Olha a consideração de Kardec em O Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Liberdade. Os espíritos recomendam respeitar a consciência dos outros no que diz respeito às questões religiosas. Dizem que agredir as ideias é faltar com a caridade. Então, olha como eles chamam atenção para a gente, para não termos discussões religiosas, mesmo no lar, quando nós temos esses problemas todos, cada um pensa de uma maneira, procurar colocar aquilo que é do nosso pensamento, né? E devagarzinho, a gente vai levando a ideia verdadeira sem realmente agredir as ideias dele. Eu citei uma vez aqui, não sei se eu citei nos estudos, um caso interessante, eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, certa feita, lá no Allan Kardec, é um domingo de manhã, e ele contou uma passagem interessante, que uma jovem procurou e disse, senhor Divaldo, eu estou muito fascinada com a doutrina espírita, achei a doutrina espetacular, né, com as ideias claras, né? E
e gostaria que o pessoal lá de casa, principalmente minha mãe, viesse para a doutrina espírita. Explicou por quê, porque a mãe era católica, muito fervorosa e frequentava a igreja. E ela perguntou para o Divaldo se era certo ela convencer a mãe dela para levar para o espiritismo. Aí o Divaldo falou, não, minha filha, não, deixa a tua mãe onde ela está, deixa ela quietinha na fé dela. Porque é verdade, porque ela ia agredir, né, uma coisa que ela já estava há quantos anos frequentando, né, ou professando essa questão religiosa, né? Mas é isso que nós precisamos tomar cuidado, né? Então, a cada um cabe buscar a sua própria razão. Ninguém dá fé, que é uma conquista perfeitamente pessoal. Então, isso não pode. Essa mulher, naturalmente, essa mãe dessa jovem, ela tinha que rever todo esse conceito dela, tinha que buscar novos estudos, novos ensinamentos, para que ela pudesse levar isso ao crivo da razão. E não ia dar tempo para isso, né? Pela idade dela. Tudo bem? Sigamos? Com relação a esse negócio de cada um buscar tal, isso se compreende na relação entre pessoas adultas que já têm condição de fazer escolhas, né? Isso daí não se aplica no caso das crianças, como o senhor falou antes, né? Isso, exatamente. Criança não. A criança nós vamos ensinar de acordo com aquilo que a gente pensa, porque ela não sabe ainda escolher, né? Exatamente. Muito bom. Jesus falou acerca de muitas verdades naquela época, muitas delas em parábolas. Muitas pessoas não estavam preparadas para entendê-las. Certa vez, um dos discípulos perguntou, Senhor, por que fala em parábolas? Eles estranharam, né? Por que Jesus falava em parábolas? Jesus respondeu que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, porque eles eram os iniciados, eles queriam aprender. Né? E aos outros não, ele disse, porque eram os orgulhosos, aquelas pessoas que já tinham as ideias formalizadas, que não queriam mudar, né? Então, é isso daí. Jesus não podia falar tudo naquela época. Então, reservou alguns ensinamentos para o futuro. Por isso, fez uma promessa altamente significativa. É a promessa do Consolador, né? Me amais, guardei os meus mandamentos, e rogarei ao Pai que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O que é que poderia ficar eternamente conosco? Senão um corpo de doutrina ensinado por Jesus dentro do processo do cristianismo, que ficaria conosco para sempre, uma vez que nós tivéssemos o conhecimento dele, sem sombra de dúvida, né? Então, é isso. Então, hoje nós vemos o quê? Nós vemos esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, esse cuidado todo que Kardec teve em nos formalizar, né, as suas obras fundamentais, para que, através delas, nós compreendêssemos as verdades do Evangelho, na sua essência, e colocássemos de uma forma geral em nosso dia a dia, no nosso comportamento diário. E é importante que consideremos que essas obras de Kardec fazem de nós criaturas racionais dentro do processo das verdades. A gente busca a razão dentro das verdades que ele mostra aqui, que não tem como sair dessa realidade, nesse bom entendimento daquilo que Jesus trouxe para nós quando aqui esteve. Então, eu deixo aqui para que vocês façam as considerações finais, tá? A minha parte... Terminou o texto? Já está. Terminou o texto? Então, esse texto aí de hoje... Agora. Posso falar? Pode. Com relação a esse texto aí de hoje, é sempre interessante, é óbvio que o senhor já ressaltou isso, né? E o Kardec fez questão de deixar isso bem
bem claro também, no texto dele, ele fala que tem muita coisa que parece estranha. Quer dizer, primeiro você precisa pensar se Jesus disse mesmo essas coisas e se disse dessa maneira aí, né? Porque esses evangelhos foram escritos, como ele próprio disse aí no texto, não durante a vida de Jesus. Ali nada se escreveu. Até porque a expectativa que se tinha, a perspectiva daquele pessoal ali, e mesmo Paulo de Tarso, que vieram algum tempo depois, era de que Jesus estaria voltando logo. Aquele entendimento da volta de Jesus era uma coisa que ia se dar ainda em vida deles ali. Então, não havia nenhuma preocupação de registrar aquilo lá, de escrever nada. À medida que o tempo foi passando, que foi se percebendo que aquilo de fato não ia acontecer, o próprio Paulo foi mudando o discurso dele. Se a gente pegar as cartas de Paulo, a gente vai ver que mais lá na frente, ele foi alterando esse pensamento. Já não há mais aquela visão, aquela perspectiva da volta imediata. Porque em Gálatas, por exemplo, ele havia dito assim, que Jesus ia voltar e aqueles que já haviam adormecido ressuscitariam. E aqueles de nós que estivermos vivos, também seremos transformados e tal. Ou seja, ele se considerava, inclusive, entre aqueles que estariam vivos no retorno de Jesus com o reino de Deus. E quem eventualmente tivesse morrido crendo em Jesus, seria ressuscitado também e iria com ele para o reino de Deus. Agora, ele não explica como é que os vivos seriam transformados. Isso fica... ele não falou nada sobre isso. Então, como Kardec fala aí, nada se escreveu, essas coisas foram sendo escritas muito mais tarde, décadas depois, né? E ao sabor das histórias que eram contadas. Exato. Então, você vê, por exemplo, essa história, esse caso que o senhor citou, dos dois ladrões no alto da cruz, esse diálogo aí. Isso daí teria que ter sido alguém que tivesse ali escutado isso. O que estava sendo dito lá no alto da cruz? Um ali, outro ali do outro lado, um de cada lado, e falando com ele. Então, muito provavelmente, certas coisas foram inventadas. Isso. Muitas coisas foram inventadas depois. Várias delas, com certeza, foram inventadas depois. Muitas delas foram interpoladas, inseridas, adulteradas, acomodados esses textos para dar sustentação aos dogmas católicos que começavam a surgir no século II, no século III. Esses evangelhos passaram por inúmeras alterações, milhares de alterações. Então, o Kardec está coberto de razão quando ele fala, ao examinar esses textos, a gente tem que ter sempre em conta, primeiramente, o seguinte: será que Jesus falou isso? Segundo, se falou, tem que procurar um sentido mais profundo, não é ir interpretando ao pé da letra, né? Isso de interpretar ao pé da letra é tão comum que tem algumas questões no Livro dos Espíritos em que os Espíritos falam isso claramente. Por que tomar sempre ao pé da letra? Isso, até ali, né? Até ali onde já não se falava mais por parábola, né? Exatamente. Os próprios Espíritos nos orientam. Poxa vida, na resposta a Kardec. Mas que coisa, vocês tomam tudo ao pé da letra, Kardec. Presta atenção aí. Presta atenção, então, rapaz. Porque tem que ter o zelo nessa interpretação, tem que ter. O próprio Pedro, né? Você citou o Paulo, mas antes Pedro, ainda vivo, ele teve que escrever uma carta, na segunda carta de Pedro, exatamente falando para isso, para que o povo tenha paciência, porque estava todo mundo cobrando dele aí, quando é que o mestre volta, né? Cadê? E a carta de Pedro falando, até que tem aquela frase famosa que ele fala: lembrai que para o Senhor um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então, assim, esse zelo tem que... E aí, o que eu me pergunto sempre é o seguinte: quando me falam, você acredita que Jesus vai voltar? Eu pergunto, e ele foi? Tem isso também. Ele foi? Eu não sei, para mim não foi, né? Então, é muito complicado.
A questão é complicadíssima, né? Mas também traz muita luz, né, essa complicação. Se parar um minutinho para pensar, é que fosse arranhar a superfície, se não ficar, não precisa nem mergulhar, dá uma arranhadinha, você já vai descobrir coisas assim muito, muito, muito interessantes. Com certeza mesmo, não é uma força de expressão, não, é certeza. Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Estamos concluindo mais um encontro realizado com o propósito de estudar os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos por mais esta oportunidade que nos foi concedida e rogamos por todos nós que nos reunimos nesta noite, por todos os demais companheiros que não se fizeram presentes nessa ocasião. E também, Senhor, ao encerrarmos este encontro, nós rogamos em nome de todos os nossos irmãos desencarnados que estariam sendo recepcionados e atendidos nessa noite, nas nossas reuniões mediúnicas presenciais, para que cada um deles possa receber, Senhor, a bênção do esclarecimento, do reconforto, do auxílio que se fizer necessário. Que a tua misericórdia, Senhor, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos esses companheiros, trazendo-lhes a paz que necessitarem, o esclarecimento, a esperança, a coragem e tudo mais. Assim sendo, agradecidos, renovando nossas rogativas em prol de todos nós, damos por encerrado esse encontro. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite. Até terça. Até.